Por isso a gente chama para abertura destes bastidores do poder nesta quinta-feira o Márcio Rocha conosco direto de Brasília, porque o Márcio tá com o olho hoje no peixe, outro no gato, já diria o outro, hein, Márcio? Boa tarde para você. Começando com o assunto que tem norteado a gente aí nos últimos dias, que é o acompanhamento, os desdobramentos do caso das joias apreendidas no aeroporto de Cumbica, aqui em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, que seriam destinadas à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, dadas pelo governo da Arábia Saudita, que dia após dia vai ganhando corpo e avançando esse trabalho de apuração, né, Márcio? Boa tarde para você. Oi, Cris. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Pois é, e aí a gente tem já uma definição de que o ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que está no meio dessa confusão toda, teve o depoimento remarcado pela Polícia Federal e só vai ser ouvido na próxima semana, mais precisamente na próxima terça-feira. Essa mudança ocorreu depois de um pedido feito pelos próprios advogados do ex-ministro. A expectativa é que ele fale à corporação por videoconferência para esclarecer o episódio das joias, né, que foram trazidas na comitiva que era chefiada por ele durante a viagem à Arábia Saudita. Ele foi intimado a depor sobre o suposto presente que seria dado à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. No início da semana, a APF, né, a Polícia Federal, abriu um inquérito justamente para investigar esse caso. Além disso, o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, entrou com uma representação para que a Corte também investigue essas denúncias envolvendo Bento Albuquerque e também alguns militares que faziam parte do governo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro. O órgão afirmou que o pedido é baseado nos indícios de que houve uma tentativa de descumprimento às regras de entradas patrimoniais no país. E nesse documento que pede essa investigação, ressalta também, né, que seria uma afronta à diferenciação do que seja bem público do que seja bem pessoal, desrespeitando os princípios da moralidade e da impessoalidade. Então a gente agora sabe que na próxima terça-feira, a gente deve ter o depoimento por videoconferência de Bento Albuquerque, e aí a expectativa é para saber se ele vai explicar, né, enfim, como é que vai ficar essa situação relacionada a essas joias que teriam o destino, né, para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Fato é que repercute de todos os lados, né, Márcio? Você acompanha de perto isso daí em Brasília, é de aliados do ex-presidente a opositores, hoje inclusive declarações do vice-presidente Hamilton Mourão dizendo que, já prevendo aí que a corda vai acabar estourando pro lado mais fraco nessa história das joias, enfim, é um assunto que a gente vai seguir acompanhando, porque envolve uma série de nuances, né, e fatos que a gente precisa investigar realmente a fundo para ter todos os detalhes e finalizações, né, conclusões sobre toda essa história. Agora, de qualquer forma, né, Márcio, a coisa se acentua ainda mais nessas repercussões políticas porque Brasília está trabalhando, né? Na medida do possível, a coisa vai começando a andar por aí. Ontem o Senado finalizou a formação das comissões da casa, mas faltou espaço para todo mundo, né? Exatamente por faltar espaço para todo mundo que a gente teve hoje a declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que ele não descartou a possibilidade de que novas comissões permanentes no Senado Federal sejam criadas justamente para colocar parlamentares da oposição que se sentiram preteridos no comando, né, dessas comissões, que são comissões temáticas, né, cada uma tem um tema definido que discute projetos de lei dentro do Congresso Nacional, e aí muitos oposicionistas reclamaram e parece que Rodrigo Pacheco deu ouvidos, né? Então, na semana que vem a gente vai ter uma definição sobre isso, apesar de que Rodrigo Pacheco declarou hoje também que, apesar de estar consultando, né, apesar de estar estudando esse assunto, não tem nada definido ainda, vai ficar para a semana que vem. Atualmente, o Senado tem 14 comissões permanentes e 13 delas já estão com os presidentes definidos, mas nenhum desses presidentes faz parte da oposição, né, do bloco oposicionista. Por exemplo, nos bastidores, inclusive, a expectativa é que seja criada, por exemplo, a Comissão de Esporte, justamente para que seja comandada por um membro da oposição. Mas isso, como eu disse, vai ser só definido a partir
da semana que vem. O Senado, né, atualmente tem bancadas, blocos partidários, e as duas maiores bancadas, que são o Bloco da Democracia e o Bloco da Resistência Democrática, somam aí 58 senadores. E por causa disso, eles acabaram pegando todas as comissões que foram criadas, que são criadas aqui, né, comandadas pelos senadores aqui no Senado. E aí a oposição, que é formada pelo bloco oposicionista Vanguarda, tem só 23. E aí ficou, né, reclamando, pediu mais espaço, e isso que está sendo discutido aqui no Congresso Nacional. Inclusive, a oposição já definiu que na semana que vem deve encaminhar uma ação direta de inconstitucionalidade para o Supremo Tribunal Federal, porque, segundo ele, essa proporcionalidade envolvendo as bancadas do Senado Federal foi desrespeitada. Isso está, inclusive, previsto na Constituição. Então, o que eles querem que seja respeitada a Constituição, na visão deles, pediram ajuda ao Supremo, devem pedir ajuda ao Supremo na semana que vem, justamente para ter uma posição, né, ter um lugar de destaque nas comissões da Casa. Mas o governo, né, a base governista, já falou o seguinte, que essas indicações de presidentes do comando da Casa, dos comandos da Casa, né, das comissões, foram determinadas pelos acordos que foram feitos para a eleição de Rodrigo Pacheco à presidência do Senado. E a oposição chiou, falou que vai atrapalhar a vida do governo, mas lá dentro do Senado o pessoal disse que está muito tranquilo, que descarta essa possibilidade da oposição atrapalhar essas votações. O regimento interno do Senado determina que os membros de uma comissão, por exemplo, eles escolhem o presidente dessa mesma comissão através de uma votação secreta. Mas, geralmente, o que a gente tem aqui? Que os acordos são feitos e depois que esses acordos são feitos é que são escolhidos os presidentes. Mas nada impede, por exemplo, que um senador, que acha que poderia ser o presidente de uma dessas comissões se candidate e tente ganhar no voto. Nunca aconteceu. Os acordos são sempre mais fortes do que a votação de um membro qualquer que queira ser presidente da casa, da comissão. Mas isso é possível. E essas indicações são referendadas pelos membros dessas comissões aqui no Senado. Lembrando que eu falei mais cedo, né, são 14 comissões atualmente feitas, criadas no Senado, 13 já foram definidas, mas somente uma não foi. Isso porque é a comissão Senado do Futuro. É uma comissão aqui que nunca foi muito utilizada, né, utilizada bem de vez em quando, mas que ela existe. E agora, né, depois dos atos criminosos do dia 8 de janeiro, essa comissão deve voltar a funcionar e deve se chamar agora Comissão em Defesa da Democracia, mas o presidente dessa comissão só vai ser discutido, só vai ser escolhido na semana que vem. Muito bom. E o Márcio Rocha segue acompanhando tudo direto da Capital Federal e volta com mais informações aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Márcio, bom trabalho por aí, até mais.